Vamos agora para a correção da atividade de matemática referente ao conteúdo ordens e classes. Então, ficou para vocês fazerem em casa a questão 2, a questão 3 e a questão 4. Então, vamos começar a correção pela questão número 2. Então, vamos lá. Nós temos o número 299.792, onde o 2 ocupa a primeira posição ou primeira ordem, ou seja, 2 unidades. O 9, a segunda posição ou segunda ordem, que são 9 dezenas ou 90 unidades. O 7 ocupa a terceira posição ou a terceira ordem, que é a ordem das, você iria colocar centenas, que é igual a 70 unidades. O número 9 ocupa a quarta posição ou a quarta ordem, ou seja, 9 pertence à ordem das unidades de milhar. E se você iria acrescentar unidade de milhar, e aqui você iria colocar 9.000 unidades. O outro 9 pertence à quinta posição ou quinta ordem, ou seja, a ordem das dezenas de milhar. Aqui você iria colocar 90.000 unidades. E o 2 ocupa a sexta ordem, então você iria colocar 2 centenas de milhar, que são 200.000 unidades, tá? Logo eu estarei postando a resposta para vocês entenderem melhor. Na questão 3, veja a decomposição do número 299.792 e complete. O 2, que é a sexta ordem, que é a ordem das centenas de milhar, ele é igual a 200.000. O 9, que é a quinta ordem, a ordem das dezenas de milhar, então 9 representa 90.000. O outro 9, que é a quarta ordem de milhar, então representa 9.000 unidades. O 7, que é a terceira ordem das unidades simples, que é as centenas. Então, este 7 vale 700. O 9, que é a segunda ordem das dezenas simples, representa 90. E o 2, que é a primeira ordem, representa a ordem das unidades. Então, 2 é igual a 2. Lembrando que, na hora de você contar as ordens, não esqueça, você conta de trás para frente. Você conta primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Lembrando que as 3 últimas ordens formam a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Os 3 numerais a seguir formam a segunda classe, que é a classe das unidades de milhar. Por isso é que a gente lê 299.792 unidades. Agora vamos para cá. Número 4. Leia as informações e faça a decomposição dos números destacados em cada item. Indique as classes e escreva como é a leitura dele. Então, o número que está destacado, ele é constituído por 5 algarismos. Então, eu tenho 5 ordens. A primeira ordem, 3, a segunda ordem, 1, a terceira ordem, 7, a quarta ordem, 2 e a quinta ordem, 1. Dividindo por classe, a primeira classe são os 3 últimos algarismos. Então, eu tenho aqui 713 forma a primeira classe e 12 forma a segunda classe. Então, o que você iria fazer aí? Você iria somente colocar a decomposição. Quanto é que vale este 1? Quanto é que vale esse 2? Quanto é que vale esse 7? Quanto é que vale esse 1? E quanto é que vale esse 3? Observem que o mesmo algarismo, ele pode ter valores
diferentes, depende da ordem que ele está. Este 1 aqui representa 10.000, este 2 representa 2.000, este 7 representa 700, este 1 representa 10 e este 3 são 3 mesmos. Então, quais são os algarismos da primeira classe? 713. Da segunda classe, 12. Como é que eu leio? 12.713. E a outra é com relação ao número constituído de 4 algarismos, que são 4 ordens. A primeira classe é constituída pelos 3 últimos algarismos, que são 0, 2, 2. A segunda classe é formada somente por um algarismo. Tia, pode ser formado por um só algarismo? Pode, mas isso quando você conta de trás para frente. O que não pode você fazer assim, contar de frente para trás e a última classe ficar só com um. Isso aqui não pode, tá? Então, vamos lá. Vamos decompor. Este 1 vale quanto? 1.000. 0 vale 0, nem precisa colocar. 2 vale 20 e o outro 2 vale 2 mesmo. Quais são os algarismos da primeira classe? 0, 22. Quais são os algarismos da segunda classe? 1. Como é que eu leio? 1.022. Logo, logo vou estar postando a imagem com as respostas para vocês corrigirem aí no caderno de vocês, tá bom?